Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma leitura comentada do livro Missionários da Luz. Eu me chamo Liliane e gosto de compartilhar minhas reflexões sobre essa importante obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. A primeira edição, a primeira publicação, foi no ano de 1945. Antes que vocês desliguem o vídeo, né? Ou rolem para cima, calma que não é por aí. É uma obra muito antiga, mas, por outro lado, eu particularmente encontro dificuldade em conseguir entender a profundidade dessa obra. Então, de antiga ela não tem nada. Vamos à leitura. Como é que nós estamos? Que cenário é? O que esse livro fala? André Luiz está acompanhando o Alexandre numa reunião mediúnica e aí ele se dá conta de que a epífise se ilumina durante o intercâmbio mediúnico. Se você ainda não viu os vídeos anteriores nesse capítulo, faça uma pausa, vá lá na playlist, dê uma olhada para que você entenda um pouquinho melhor. Também, se não tiver com paciência, continua aqui que vai dar tudo certo. O instrutor, Alexandre, falava em tom sublime, pelo menos para mim, que, pela primeira vez, ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. André Luiz tinha sido informado anteriormente por Alexandre que a epífise era uma glândula que fazia com que ficasse, entre aspas, adormecido o instinto da sexualidade até aproximadamente em torno dos 14 anos, onde ela despertava e começava a atuar sobre os órgãos sexuais. E ele disse, Alexandre, que tem que ter muito cuidado com a utilização da sexualidade. Não é um enfoque moralista, não é, olha, isso é certo, aquilo é errado, você não pode, não é nada disso. Ele fala sobre consciência, virtude e santificação. Ele fala das complicações de você se entregar à parte mais animal que existe em você. Você está encarnado, afinal de contas, para desenvolver a sua espiritualidade. Sexo é errado? Não, não é. O uso que você faz dele pode ser, sim, equivocado. Pode comprometer você, pode comprometer a pessoa com quem você faz sexo, se for de uma maneira que não seja com um objetivo, com compromisso, com consciência. Agora, aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Então, aquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é muito bacana numa música, num contexto de festa. Agora, nós recebemos esse veículo, físico, para que nós exerçamos a nossa responsabilidade, nós temos um serviço de aprendizagem, nós precisamos evoluir e nós temos dívidas a serem pagas, reparações a pessoas que nós lesamos e nos comprometemos. Não, olha, agora eu vou fazer diferente. Você vai fazer igual? Que desperdício, Que chatice. Você cometeu os mesmos erros que você cometeu na encarnação passada. Isso é falta de criatividade. Pelo menos cometa erros novos, Fica mais divertido, porque realmente você cometeu os mesmos erros de sempre.
Tropeçar sempre na mesma casca de banana é falta de criatividade. Você vai aprender, vai evoluir. Tem uma frase que eu escutei, ela é uma pastora protestante, Joyce Meyer, ela diz o seguinte: não sou quem eu deveria ser. Ela reconhece que ela está muito longe do ideal que Cristo nos trouxe. Mas, felizmente, aí que está o interessante, não sou mais quem eu era. Então eu digo que aquela história da Síndrome de Gabriela, né, que é aquela novela do Jorge Amado, que começava com a voz linda da Gal Costa, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, não tem sentido dentro do processo reencarnatório. Hoje eu digo, não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus não sou mais quem eu era. Isso é diferente. Se hoje eu não estou bem, não sou grande coisa, eu já fui muito pior. Então eu estou aqui contentinha, sabendo que eu sou melhor do que eu já fui. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Ele falou: você está entendendo agora como a sexualidade deve ser exercida sem comprometer o seu crescimento espiritual? Sim, respondi sob forte impressão. Segregando unidades força, continuou o Alexandre, né? Pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade. Iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Agora ele pega pesado. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, né? Meter o focinho na lama, a maneira dos suínos é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e, na despesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Então, além de de enfiar, o pé na lama, você vai estar se comprometendo na vida após a morte. Complicado. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da vara, das corridas a pé. Então, durante algum tempo, principalmente na década de 50, 60, se criou um mito de que o desvio do impulso sexual, muito grande na adolescência, essa energia deveria ser desviada para a prática de esportes. Isso não é verdade, porque ela é uma energia específica e você não vai, por exemplo, gastar essa energia.
Você tem que treinar a mente, focar e entender todo o processo. Não achar que vai gastar, entre aspas, energia fazendo esporte. O esporte é bom para uma série de coisas, mas não resolve esse problema. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções de hereditariedade. Então, aquela ideia, né, totalmente já superada, de que para se criar uma raça pura, a energia tem que estar intocável e você não vai gastar, só vai gastar na transmissão dos seus genes para a posteridade, né, através dos seus filhos. Bobagem. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade da preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Então não adianta você querer que alguém gaste, ou mesmo você gaste energia para desviar da sua sexualidade. Não, você tem que encarar a sexualidade com respeito, moderação, compromisso, responsabilidade. Você vai tratar a causa, não a consequência. Até mais.